mintam, não deem o seu mantimento, o produto da oliveira minta, os gado fique magro, ainda que não tenhamos o que tínhamos antes, toda a vida eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, queridos irmãos e irmãs, empenhem-se em adorar ao Senhor durante estas festividades de aniversário, porque é tempo de louvarmos a Deus, é tempo de alegria, é tempo de comunhão, de exaltação. Convide pessoas para participarem, para elas serem edificadas, para que elas possam, junto conosco, nos alegrar. Como Arthur também lembrou, o Espírito Santo não está, meus irmãos, nesse período de férias, não. Tá, então não estamos tendo aí atividades presenciais, o Espírito Santo aproveitou e, ó, vou passar uma temporada lá por alguma galáxia, quando passar a Covid eu volto lá para ver como é que esse povo de Deus está. O Espírito Santo está ativo, atuando em nossas vidas, edificando a igreja. Você, meu irmão, você está sendo edificado durante a pandemia. A sua vida espiritual, o seu crescimento espiritual não paralisou com as paralisações por conta do Covid. Você continuou, Deus continuou trabalhando em sua vida, dentro do propósito que ele mesmo assim estabeleceu. Então, lembre-se disso, tá? Para que a gente tenha momentos aí de muita alegria no Senhor Jesus. Queridos, para esta noite, eu quero compartilhar com vocês o texto de Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 21. Filipenses 4, a partir do verso 21, ele vai nos dizer o seguinte: saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Nós vamos compartilhar, então, queridos, para esta noite, nós vamos refletir à luz desse texto e de outros sobre testemunho e fé em tempos de hostilidades. Testemunho e fé em tempos de hostilidades. Vamos orar? Pai, agradecemos por este momento em que podemos refletir à luz da Tua palavra e tirar lições para as nossas vidas. Que Teu Santo Espírito faça a Tua obra em mim e em cada um que está nesse momento, ó Deus, buscando a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, Paulo, ele escreve para uma igreja pequena, uma igreja simples, que é a igreja de Filipos, os filipenses. Uma igreja que ele montou quando, na sua viagem missionária, chegou lá e encontrou algumas irmãs que se reuniam na beira do rio. E se formou uma igreja pequena, é verdade. E então, enquanto o apóstolo Paulo estava aí, passando pelas suas próprias hostilidades, enfrentando as suas hostilidades, ele envia esta carta para os irmãos de Filipos. E salta aos nossos olhos algumas informações desta carta, em especial, algumas saudações que o apóstolo Paulo dá. Na verdade, eu gosto muito dessas cartas no quesito das saudações, porque a gente vê como que a vida cristã é dia a dia, como que a vida cristã é comunidade, né? Saúde o irmão fulano. Se fosse hoje, Paulo dizia, diga à irmã Isabel que quando eu for lá, eu vou tomar um café na casa dela, né? Olha, fala aí, dá para a irmã Lene, para o irmão Daniel, que quando eu estiver passando por Aracaju, eu vou comer um cuscuz na casa dele. Era assim, irmãos, que o apóstolo Paulo vivia. Era dia a dia, comunidade. E aqui Paulo, de maneira muito natural, de maneira muito tranquila, Paulo diz, olha, os irmãos que estão comigo lhe saúdam.
Todos os santos vos saúdam, especialmente os que estão no palácio de César. Meus irmãos, dentro do palácio, dentro do quartel-general do maior império da antiguidade, havia cristãos. Cristãos verdadeiros, genuínos, que conheciam o apóstolo Paulo, não sabemos se foram evangelizados por ele, mas que Paulo os conhecia a ponto de saber o testemunho deles, que era verdadeiro, e a ponto de ter alguma relação para poder mandar esse recado. Então, Paulo se relacionava com esses irmãos. Então, no palácio de César, tinha crentes em Jesus Cristo, cristãos genuínos, verdadeiros. E por que isso é importante? Porque, queridos, os imperadores de Roma, não apenas os imperadores, mas todo aquele contexto palaciano de Roma, ele era conhecido, o imperador, o império, o palácio, pelas suas extravagâncias, tanto do imperador como também do próprio Senado, dos líderes. E começava com o imperador. Nesta época em que Paulo escreve estas linhas, o imperador era Nero, um sanguinário, um homem extremamente hostil ao cristianismo, um homem que perseguia as pessoas em geral e também de maneira especial os cristãos. Nero, quando Paulo escreveu essas cartas, Nero era o imperador, e foi o imperador Nero que, segundo relatos históricos, mandou matar o próprio apóstolo Paulo. Então, o contexto deste período era um contexto de uma perseguição à igreja, era um contexto hostil, era um contexto difícil. Imagine você, então, ser cristão. Em Filipos era uma coisa. Tinha sua dificuldade de ser cristão em Filipos, claro. Mas em Filipos era uma cidade pequena, um contexto rural. Então, as hostilidades existiam, mas você podia muito bem se enclausurar na sua terrinha, né, na sua propriedade rural, plantar aí a sua macaxeira e viver a sua vida. Mas imagine você ser cristão, bem dentro do palácio, convivendo com o imperador, com seus altos funcionários, convivendo com o Senado, convivendo com políticos, com soldados. Boa parte desses santos, o qual o apóstolo Paulo faz menção e manda o recado, eles podiam ser soldados, funcionários públicos, eram pessoas palacianas, eles eram frequentadores do palácio, eles eram pessoas ali que estavam vivendo naquele contexto, né, do imperador. Isso nos ensina muito. Isso nos ensina acerca de como podemos ter testemunho e fé em dias de hostilidade ou em tempos de hostilidade. E a gente pode, então, começar a perguntar e a pensar: quais eram as hostilidades que esses irmãos palacianos enfrentaram? Muitas. Com certeza, por viverem a fé em Cristo, por testemunharem de Cristo, eles eram perseguidos. E eles estavam no formigueiro. Eles eram testemunhas de Cristo lá no formigueiro. Então, não foi fácil para eles. Perseguições das mais diversas formas, chegando até o ponto de tirar a própria vida dessas pessoas. Mas em nossos dias, irmãos, como é que nós podemos ter testemunho e fé em nosso tempo? Ou, de outra forma dizendo, quais são as hostilidades que os cristãos verdadeiros enfrentam hoje em dia? Você aí, vivendo na sua vida, no seu cotidiano, quais são as hostilidades que você enfrenta ou enfrentará nos seus dias aqui na sua peregrinação terrena? Eu listei alguns e eu quero compartilhar com os irmãos. Primeira hostilidade que os cristãos verdadeiros, genuínos, enfrentam em nossos dias. Sabe qual é? Primeiro, mau testemunho de falsos cristãos. Mau testemunho de falsos cristãos. O que acontece, queridos? Muitas das hostilidades que os cristãos do nosso tempo enfrentam são geradas pelos próprios cristãos, que na verdade não são cristãos, são pseudos cristãos, mas por frequentarem igrejas, por terem um rótulo de evangélico, por onde eles passam, eles deixam aí a sua pegada, né? Deixam o seu rastro de maldade.
Então, nós vamos ver falta de testemunho dos cristãos em diversas áreas da vida. E esses maus exemplos costumam gerar objeções dos incrédulos. Alguns podem não querer se associar, formar uma sociedade com um cristão, porque ele ficou sabendo de diversos maus testemunhos de outros cristãos. Talvez ele ficou sabendo de uma pessoa que era cristã e que deixou um sócio na mão. Talvez ele ficou sabendo de outro exemplo, de outra causa, de um cristão que era sócio de outro e que foi embora levando dinheiro. Então, uma das hostilidades que nós enfrentamos é ter que lidar com o mau testemunho de outros. E lidar com essa situação não é fácil, muitas vezes. Muitas vezes nós ficamos numa situação, como se diz, né, no nosso dia a dia, numa sinuca de bico. Agora, por exemplo, nós temos alguns escândalos nos nossos dias. Nós temos o escândalo da deputada Flor de Lis, os irmãos estão acompanhando aí. Nós temos o escândalo recente agora de um padre que comprou uma fazenda de 120 milhões. Hoje, aqui onde a gente mora, no bairro Jabutiana, a gente tem a feira. E aqui na feira, eu estava indo hoje, junto com Carlinha, e aí a gente se dividiu e eu fui comprar um queijo. E aí na fila do queijo daqui é bom, que tem até fila. E aí, na fila do queijo, aí a mulher disse, rapaz, que queijo caro é esse? Você é parente daquele padre que tem a fazenda. Aí, ó. Aí, não, se eu tivesse aquele dinheiro todo, aí rapaz. Aí aquela senhora disse, olha, eu já não acredito mais em nada. Veja só, como que aquela mulher teve aí uma experiência negativa diante desse falso testemunho de uma pessoa que tinha uma influência muito grande na sociedade brasileira. Então, são escândalos como esses, maus testemunhos como esse, que geram para os cristãos verdadeiros algumas hostilidades. As pessoas começam a olhar para a gente, não necessariamente porque nós fizemos algo de errado, mas porque nós somos cristãos, nos associamos com outros cristãos, e alguns usam o nome de cristão para fazer as suas coisas erradas. Então, nós temos pastores milionários, cristãos presos por corrupção, cristãos envolvidos em maracutaias políticas. Então, isso tudo gera hostilidade para você que quer viver um cristianismo verdadeiro. Mas Jesus nos orientou. Olha o que ele vai dizer em Lucas, capítulo 17, versos 1 e 2. Ele diz, disse Jesus aos seus discípulos, é inevitável que venham os escândalos, mas, ai do homem pelo qual vêm os escândalos. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Pequeninos aqui, queridos, são aqueles que estão na fé em Cristo Jesus, são aqueles que estão buscando viver uma vida em Cristo Jesus, de maneira especial, aqueles que estão iniciando a sua vida com Cristo Jesus. Você que me ouve agora, talvez você tenha acompanhado os nossos cultos virtuais, talvez você tenha até tendo uma experiência boa e agradável em ouvir a palavra de Deus, em louvar, em orar. E talvez você tenha tido uma tristeza nesses dias de ver que uma pastora matou o marido. De ver que, sabe, pessoas que deveriam dar bom testemunho estão fazendo o contrário. Eu quero dizer a você que Cristo já nos alertou em relação a isso. Ele disse que os escândalos viriam. O que é um escândalo? É quando uma pessoa faz alguma coisa, um mau testemunho, que gera tropeço em outro. Como essa senhora da feira, que eu citei, que ela falou que não sabe mais em quem acreditar. Porque ela disse, meu Deus do céu, uma fazenda de 120 milhões. E eu ainda estava ali na hora, ainda falei, né? Dá para fazer muito queijo. Eu aproveitei o momento ali, né? Para tentar dar uma quebrada no ambiente. Então, os escândalos são esses atos que as pessoas fazem e que gera tropeço na vida das pessoas. Mas preste bem atenção. Essas hostilidades, elas são muito sérias. E nós precisamos ter muito cuidado em relação a esses escândalos. Sabe por quê?
queridos? Porque há duas formas de os escândalos virem ao mundo. Duas formas. Primeira forma, através do próprio agente que causa o escândalo. Pessoa que faz uma coisa errada e que gera um mau testemunho. E depois esse mau testemunho acaba sendo publicizado na sociedade, na sua comunidade, na sua família. Essa é a primeira forma do escândalo vir ao mundo. E a segunda forma do escândalo vir ao mundo, sabe qual é? É através daqueles que noticiam o escândalo. É através dos noticiadores do escândalo. Quando Noé trouxe escândalo para a sua casa, os irmãos podem conferir isso lá no Gênesis, seus filhos o tornaram ainda mais grave quando expuseram a nudez de seu pai. E esses escândalos, esses que causaram depois, Deus castigou. Se os escândalos, eles virão à tona de qualquer jeito, porque vai acabar sendo publicizado, que não venham através de você, meu irmão. Que não seja você, nem o agente gerador de escândalo, nem o agente difusor do escândalo. Há muitos irmãos, isso é bem sério, queridos, há muitos irmãos que se deliciam em compartilhar escândalos. Fiquei sabendo de uma coisa aí, fiquei sabendo de uma igreja que entrou em maracutaia com um político, e aí a pessoa já vai salivando, começa a publicar, aí bota no WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Meu querido, qual a vantagem disso? Nosso papel não é esse. Nosso papel não nosso papel é de sermos arautos de Deus, anunciando e divulgando as boas novas de Jesus. Não é de sermos arautos de escândalos. Seus colegas de trabalho, por exemplo, ou seus amigos mais próximos, seus familiares, eles não vão se render a Cristo. Preste bem atenção. Eles não vão se render a Cristo porque você compartilhou para eles um novo escândalo de algum líder cristão famoso. Você olha, quer dizer que o pastor fulano de tal, mega, ele pisou na bola, fez um escândalo, se meteu em alguma maracutaia. Vou agora compartilhar para os membros da minha família, porque ao compartilhar isso, eles vão confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Jamais vai acontecer isso. Eles não vão aceitar a Cristo porque você compartilhou um escândalo. Pelo contrário, irmãos, quando você souber de um escândalo, ou seja, quando souber de algum mau testemunho público, que veio a público, seja ele de uma coisa de menor grau ou até de maior grau da mídia, ore para que os seus conhecidos não sejam impactados por essa má notícia. Ao ponto, por exemplo, de rejeitar o evangelho. Por quê? Se o escândalo é público, então as pessoas ficarão sabendo. Você não precisa apressar os seus pés para anunciar o escândalo. Precisamos apressar os nossos pés para anunciar o evangelho. Então, esse é o primeiro desafio. A primeira hostilidade são esses maus testemunhos de falsos cristãos que causam escândalos. E aí, o desafio de vivermos com essa hostilidade, primeiro, é não sermos causadores desse escândalo, e, em segundo lugar, não sermos agentes publicizadores desses escândalos. Mas há um segundo elemento. Há uma segunda causa, assim dizer, uma segunda hostilidade que os cristãos verdadeiros enfrentam hoje em dia. Sabe qual é? Intolerância religiosa. Assim como aconteceu lá com os palacianos de César, também nós podemos passar por situações semelhantes. Paulo vai explicar em 2 Timóteo 3,12, ele vai dizer, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vou repetir. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha só, queridos, preste atenção nisso. Não necessariamente as pessoas serão hostis por você ser cristão. Eu sou evangélico, então vou lhe perseguir por causa disso. Não necessariamente por conta disso. Mas elas poderão ser hostis a você pelas suas convicções cristãs. Por você ter suas convicções cristãs que refletem o caráter de Cristo, elas poderão ser hostis a você.
E essa hostilidade pode ser desde uma indiferença, desde uma quebra de um relacionamento social, até coisas mais graves. Então, por exemplo, você pode enfrentar hostilidade de algum grau nas pessoas que estão ao seu redor, por exemplo, por você dizer que é contra o aborto ou sua legalização, por você dizer que é contra a união em casamento homossexual, por você dizer que só há salvação em Cristo Jesus, o Filho de Deus, por você dizer, por exemplo, no seu círculo de amizade, que você é contra o sincretismo religioso e que você não vai para culto ecumênico quando tem tudo de lá. Já aconteceu isso comigo, de certa forma branda, mas eu fui convidado para um culto ecumênico. Onde o culto ecumênico, como será esse culto ecumênico? Não, vai ter umas 6 representações religiosas no culto. Digo, meu querido, se fosse todo junto para arrancar uma grama, pode me chamar. Para levantar uma bandeira contra a fome, vamos juntos fazer. Se essas convicções religiosas se juntassem para levantar a voz contra a injustiça, levantar a voz contra o desmatamento, estamos juntos. Mas para fazer culto a Deus, não dá, meus irmãos, não dá para fazer culto a Deus, porque culto é algo muito sério. E culto tem que ser feito a um só Deus, Deus verdadeiro, Deus que se fez carne e habitou entre nós. Em um culto você tem que glorificar a Jesus Cristo, você tem que honrar Jesus Cristo, porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então eu falei, olha, querido, culto dessa forma eu não participo. E era um culto na minha instituição de ensino. E aí o pessoal disse, não, tudo bem. Um colega meu, que é líder de outra religião, foi, mas eu digo, eu não vou. Então, talvez isso tenha alguma hostilidade, no sentido de não me convidarem mais para ali, não me convidarem mais para lá, algumas coisas que eu nem posso imaginar, faz parte, mas é a minha convicção. Eles não serão hostis por eu ser cristão, mas por eu manter as minhas convicções. Aí sim é que você pode ser alvo de alguma hostilidade. Como o apóstolo vai dizer, Paulo, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E aí, qual o desafio para nós? Como vivemos uma vida de testemunho e fé em meio a essa hostilidade? Então, nesse quesito de tolerância religiosa, quando formos afligidos, ainda que de maneira sutil, por pessoas que conhecemos, ou até desconhecidas, devido às nossas crenças, nossas condutas, nossas convicções de vida, meu querido irmão, a palavra do Senhor nos orienta que devemos suportar essas aflições com alegria, por saber que isso nos faz semelhantes a Jesus e também aos outros irmãos nossos do passado, que viveram no passado e que também vivem no presente, que também suportaram e suportam as hostilidades do seu tempo por amor a Cristo. Foi o que Cristo falou em Mateus 5, a partir do verso 10 do Sermão do Monte. Bem-aventurados, perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem. Pode ser uma injúria. Vos perseguirem. E mentindo, disserem todo mal contra vós. Veja, pode ser uma perseguição, pode ser uma injúria, pode ser uma mentira. Não importa, é uma hostilidade. Regozijai-vos, alegrai-vos. E exultai. Essa é a fórmula que a Bíblia nos ensina. Porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Terceira hostilidade que nós enfrentamos nos nossos dias. Se a primeira são os falsos testemunhos, se a segunda é a intolerância religiosa causada por aqueles que não aceitam nossa maneira de viver, de crer e de nos posicionarmos com nossas crenças e valores. A terceira, irmãos, agora é comigo e com você. A terceira agora somos nós na área. Falta de referências. Falta de referências causam hostilidades entre o povo de Deus, e eu vou explicar por quê.
Alguns cristãos verdadeiros comportam-se como mundanos. E outros cristãos também, além de alguns se comportarem como mundanos, outros cristãos verdadeiros preferem se ocultar. E aí, então, o que acontece? A sociedade, ela vai se acostumando com alguns padrões dos cristãos. Ah, você é cristão, mas você faz assim? Mas eu conheço um monte de cristão que não faz assim. Então, a falta de referência faz com que as pessoas possam criar uma mentalidade errada acerca do que é ser cristão. Antigamente não era assim. Antigamente, quando você falava, fulano está na lei dos crentes, isso era sério. Isso passava uma imagem, sabe? Na cabeça das pessoas, isso fazia sentido. Hoje em dia, você diz que é cristão, e você tem aí, irmãos, cristão para todo tipo de gosto. A pessoa diz que é cristã e faz o que ela bem entende na sua cabeça. Então, essa falta de referência do povo dentro da sociedade, essa falta de pessoas que possam imprimir caráter cristão no mundo, faz com que o mundo não compreenda quem são os cristãos de verdade. Isso faz com que os cristãos verdadeiros tenham mais dificuldade em viver a sua fé, em compartilhar a sua fé, porque muitos vão entender que ser cristão é viver desse jeito. E não é o falso testemunho. Aí, no caso, é a mundanidade dos cristãos. São os cristãos mundanos, cristãos carnais. Quem é um cristão carnal? É um cristão que largou a sua santidade de lado. É um cristão que não compartilha do evangelho. É um cristão que ele negocia os seus valores. É um cristão que se enquadra em toda e qualquer situação. É um cristão que não incomoda nada, nem ninguém, nenhuma ideologia. Ele não é contra nada, ele não é contra ninguém. Ele aceita tudo e todos. 1 Pedro 2,5 vai dizer o seguinte: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos pedras vivas e estamos construindo algo na sociedade. O que é que nós estamos construindo? Nós estamos construindo uma casa espiritual. É o que Cristo falou, queridos. Ele falou o seguinte: olha, não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Mas se a gente se esconde, se a gente começa a negligenciar os nossos valores, pessoas olharão para os cristãos e não verão diferença nenhuma na sociedade. Quando que o próprio Cristo fala, olha, a vossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Precisamos mostrar quem somos, irmãos. O desafio é esse. Precisamos mostrar quem somos, em quem cremos e como vivemos. Ao darmos bom testemunho, podemos ajudar as pessoas a se abrirem para o Evangelho, a ouvir o Evangelho de Cristo. Porque sabe o que acontece? Sabe o mau testemunho que eu falei no início, que alguns fazem e traz para nós hostilidades? Você pode chegar no seu trabalho e alguns podem dizer, olha, eu conheço, eu fiquei sabendo desses escândalos, fiquei sabendo desse, aquele outro caso, mas eu olho para você e eu vejo que você não é assim. Sabe o que isso vai gerar nas pessoas, irmãos? Olha só, as pessoas que não conhecem a Cristo, elas não vão fazer um estudo bíblico doutrinário. Mas sabe o que elas vão fazer? Conhecendo você, ela vai dizer, aqueles são falsos cristãos. Percebe? Ninguém vai ensinar diretamente a ela sobre falsos cristãos, sobre doutrina. Não, mas ela vai dizer, olha, tudo bem, né? Eu vi vários casos aí escandalosos, mas eu conheço o irmão Pedro. E o irmão Pedro não é assim. Logo, se o irmão Pedro não é assim, irmão Pedro é cristão, são esses
que estão causando escândalos, que são falsos cristãos, e não o cristianismo que é falso. Certo? Então, eles vão associar você a Jesus, e isso vai ajudá-los a eles não entenderem que o cristianismo é falso, mas que há pessoas falsas que entram sorrateiramente no cristianismo se dizendo cristãos. E elas vão compreender isso olhando para você, olhando para mim. Nós somos essa pedra viva em que Cristo está construindo para que pessoas venham se abrigar, para que pessoas venham ouvir o Evangelho. Isso é tão importante a gente viver uma vida íntegra diante de Deus. Quero concluir, queridos, com uma frase. Essa frase ela é bem usada em outros lugares, não sei de quem é essa frase, mas ela diz o seguinte: se dá para ser santo no palácio de César, então dá para ser santo em qualquer lugar. Você acha que o seu lugar é muito hostil? Acha que o seu lugar tem muitos pecadores? Você acha que o seu patrão ou os seus líderes onde você trabalha são muito mundanos? Você precisa conhecer os santos do palácio de César. Eles estavam em um lugar extremamente mais mundano, mais hostil do que a gente. E eles permaneceram firmes em sua identidade com Cristo, a ponto de Paulo mandar um recado para os irmãos de Filipenses, dizendo: os irmãos, os santos que habitam no palácio de César, mandam saudação. Santo aqui, queridos, de todos aqueles que foram santificados por Jesus. Não é que são perfeitos, não, tá? Santo na Bíblia tem dois significados. Perfeito, só Jesus é, e separado, que todos que seguem Cristo são, porque foram separados por ele. Então, se dá para ser santo no palácio de César, então dá para ser santo em qualquer lugar. E agora, irmãos, eu fiz uma oração. Eu fiz uma oração e eu escrevi esta oração. E eu quero que você possa orar comigo, do fundo do seu coração. Eu vou orar, e você, onde você estiver, você ouça a oração, e se você concordar, você no final diz amém comigo. Vamos orar, feche seus olhos nesse momento. Eu ficarei com os olhos abertos, porque eu vou fazer a leitura da oração. Mas peço que você agora, nesse momento, feche seus olhos, pense sobre sua vida, pense como está o seu testemunho e a sua fé nesse tempo. Pense em como que as pessoas podem olhar para você e como você pode ser essa pedra viva de Jesus